no site. Tudo no Maringá site. Histórica. .com.br, gratuito para as pessoas pesquisarem, maravilha. compartilharem, ajudarem a reconstruirmos o passado. Isso é bacana, porque a gente gera um intercâmbio. Às vezes a nossa equipe produz um artigo, publica, e alguém vai lá e fala, olha, acho que tem uma informação aqui que pode ser melhorada. Ó, eu tenho uma outra foto de um outro ângulo dessa praça. E aí você vai reconstruindo o passado com mais informações. Você vai refinando, né, a história. Exatamente, é muito legal isso. Exatamente. Oh, então, aproveita que você já está falando desse trabalho maravilhoso que é o Maringá Histórica. Conta como é que começou a história, que você falou assim, da onde que deu aquela história que você falou assim, eu vou seguir por aqui. Cara, você sabe que às vezes as melhores coisas surgem sem planejamento, né? E a gente vai meio que corrigindo um pouco a rota. Mas eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, minha primeira formação é turismo e hotelaria, e tive uma disciplina lá chamada Patrimônio Histórico. Patrimônio Histórico. Que foi dada por um professor chamado João Laércio. Ele trabalhou durante muitos anos como historiador do município, aposentou recentemente. Ele contou a história da Grécia, dos patrimônios espalhados pelo mundo e tal, e num determinado momento ele falou da história de Maringá. E aquilo eu falei, cara, que interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre a história da cidade de Maringá. A gente estava ali em 2005, 2006. Internet não tinha nada, né? Raríssimo você encontrar alguma coisa, não tinha qualidade, nada, mas fui atrás, não tinha, e pensei comigo, poxa, se eu sou um jovem, quero saber da história da minha cidade, eu não encontro na internet, eu preciso criar alguma plataforma para tentar distribuir essa informação. É isso aí. E aí eu comecei a escrever alguns artigos muito amadores, assim, poxa, mas e um nome, né? Aí veio alguma coisa assim de Maringá Histórica, que surgiu a partir da ideia das maravilhas antigas ou algo do gênero. E uma das nossas primeiras publicações chamava exatamente isso, as 7 maravilhas da Maringá Histórica. Então a gente mostrava prédios, praças, alguns ícones que não existiam mais, ou que estavam esquecidos. Aquela publicação viralizou, a gente deu entrevista em jornais, etc. E ali eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E aí aos poucos eu continuei a produzindo. De repente minha esposa falou, poxa, por que você não faz vídeos agora para o YouTube, né? Já que você está montando os textos, faz algo para o YouTube, estilo de vlog e tal. Nosso primeiro vídeo é de janeiro de 2009 no YouTube. Olha aí. Pô, então lá atrás, né? Você tá falando de 15, né? Já tem um tempinho aí de estrada, hein? Exatamente 15 anos. Exatamente. Né? Legal. E hoje a gente olha, nós temos uma produtora que trabalha conosco, a gente tem uma equipe grande que trabalha com a gente, mas é um Antigamente era tudo na unha, né, Miguel? Você fazia tudo. Fazia. Minha esposa gravava, uma câmerazinha muito simples, aí eu editava com o que dava, ficava tentando descobrir como editar e tal. Mas foi bacana, porque isso me deu uma noção. Depois eu fui estudar cinema, fui estudar roteiro e tudo mais. Isso me dá uma boa noção quando a gente está gravando um documentário. A gente estava na Europa recentemente. Eu sei qual que é a dinâmica, então já sei o que eu quero da câmera, a gente não perde muito tempo. Então, como documentarista e diretor, para mim isso me deu uma bagagem gigantesca. Ou seja, você passou por todas as etapas ali para chegar, ter essa visão macro da história da brincadeira. E ainda estamos aprendendo muito. Né? Sempre aprende todo dia, Sempre né, aprendemos. Mas me deu uma visão muito grande para poder administrar, para tocar o negócio. Hoje a gente produz um documentário por semana, então você imagina a dinâmica que é para você sentar, pensar um roteiro, estruturar um roteiro que possa ser atrativo, separar imagens, ir a campo, filmar e aqui produzir e lançar toda sexta-feira. Não é por conta do YouTube, é que a gente tem um quadro, um contrato com uma TV, eu tenho que entregar. Você tem que entregar. Faça chuva, faça sol. Seja, né? É isso aí, interessante. Então, e já chega num ponto, por exemplo, que Maringá, desses 15 anos, você já garimpou muita coisa. Bastante. Já começa a ficar um pouco mais difícil, o ar fica mais rarefeito, porque você não tem muita ainda. Pelo contrário, quanto mais profundo é o mergulho, mais novidade mais você acha coisa. Né? Porque a história, alguém tem um pedaço dela, né? Guardado. Sempre. E eu sempre, há 10 anos mais ou menos, eu sempre pensava, poxa, a gente não tem muitos vídeos de Maringá antigo. Tem que estar em algum lugar esses vídeos, porque é comum, como a gente tem um acervo fotográfico muito grande, de vez em quando você encontrar alguém com uma câmera num evento. Fala, mas peraí, onde estão esses vídeos? E durante uns 3 anos eu dediquei muita atenção para encontrar materiais, imagens antigas. Comecei a comprar massas falidas de produtoras grandes e vinha muito rolo em 16mm, em 8mm, em 32mm, coisas que a gente não sabia se era sobre Maringá ou não. Fomos digitalizando. Bom,
Passados 10 anos, a gente tem mais de 40 horas de vídeos antigos sobre Já Maringá. seguiu aí. Conseguiu achar. Olha então, só que riqueza, hein? Tanto é que uma parte desse material nós produzimos um documentário sobre a história do futebol profissional em Maringá, falando dos grêmios, dos grandes campeonatos que foram vencidos. E tem muito vídeo ali de 1977, quando o Grêmio foi campeão do Paranaense, Isso. né? Ganhou contra o Curitiba. Ninguém nunca tinha visto esses vídeos. E não é vídeo que foi para TV, é material bruto que a gente encontrou. Então tem muita coisa ainda aí que a gente está descobrindo. Olha só, isso já foi ao ar? Já tá no foi. nosso Legal. YouTube, Legal. chama Paixão Esquecida. Paixão Esquecida. É. Agora, Miguel, para a gente começar essa viagem, esse passeio, Maringá lá no início. Maringá era distrito de Mandaguari, é isso, né? Maringá começa como patrimônio de Londrina. Patrimônio de Londrina. Depois ela vira patrimônio de Apucarana. Olha só. Aí ela vai como distrito de Mandaguari e só então que ela é emancipada e se torna em município. Aí chega a companhia lá de melhoramentos Isso. e faz a coisa toda acontecer. A companhia ela é uma empresa que, na verdade, é uma empresa imobiliária. A gente usava na época um termo de colonizadora, né? Mas seria uma imobiliária hoje. Então, às vezes conversando, as pessoas falam assim, a empresa tal fez 30 loteamentos, 20 loteamentos. Pô, bacana, muita coisa, né? A companhia ela começa como Companhia de Terras Norte do Paraná, ela é criada com capital britânico por um lord escocês. Olha só. Até a gente vai produzir um documentário lá e a gente vai visitar os herdeiros deste lord, Legal. os Em castelos. que ano isso, Miguel? 1925. Olha aí. 25. E ela, ao longo de algumas décadas, ela cria 63 cidades. 63 cidades. Então, Você falou 20 loteamentos, que é muito, você imagina criar cidades. cidades. Ela É foi loucura. dona de 6% do território do estado do Paraná. 6%. 550 mil alqueires É paulistas. coisa, hein, meu amigo? Então, Ed? não é só o tamanho, é como é que ela criou uma organização para administrar esse empreendimento. E outra, muita coisa ainda lá, né? Lá fora. Exato, o Imagina capital veio de você... fora, né? Isso. E como é que ela organiza isso? Então, ela pensa com cautela. Ela também era dona de uma companhia ferroviária, porque tinha que ter conexão. Ela vai projetando as cidades de uma maneira diferenciada para que as cidades fossem um atrativo em si. Maringá é uma cidade que tem um projeto urbano muito calcado naquilo que a gente chama de cidade-jardim, mas que não tem a ver com paisagem. O conceito de cidade-jardim é as ruas e avenidas seguirem a topografia do terreno. Então, por isso que nós temos muitas ruas curvas pela cidade, porque a gente está seguindo a topografia do terreno. Entendi. Isso nos ajuda a evitar, por exemplo, que a gente tenha enchente, que a gente tenha Sim. alagamentos Ou seja, e coisas tudo do gênero. planejado, né? Completamente Tudo planejado. planejado. Essa é uma completamente. palavra que eu escuto desde quando eu era criança. A Maringá é uma planejado. cidade planejada. Isso É. aí. É isso? Plana. Plana. Cidade planinha. É. Planejada. É. E- Isso na época, as árvores aqui eram uma floresta. Era uma floresta, É, né? Era uma porque- floresta. Então a companhia chega, tem que abrir a cidade. Então rasgar as ruas e as avenidas. cara. Depois ela começa a vender. Aí ela embeleza a cidade, ela cria o horto florestal para essa finalidade.